Um dos assuntos mais falados nos últimos dias é a cúpula dos BRICS, que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, e que reuniu os 5 países que são dos BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para falar dos principais tópicos que interessam a cada um deles e os rumos desse conglomerado de países, das instituições que fazem parte deles. Um dos temas era a entrada de 6 novos países, que aconteceu efetivamente. Então, Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e Arábia Saudita agora fazem parte desse grupo de países, desse conglomerado de países, e isso causou um furor na mídia internacional, na mídia aqui no Brasil, e sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu sou Bruno Hemming, eu sou doutor em Relações Internacionais, economista, e muita gente passou muito mal aí com essa entrada de novos países, sobre a questão da possível moeda dos BRICS, né, que eu comentei no outro vídeo, que vocês vão ver aqui no card. Muitas questões aí, muitas falas, né, do presidente Lula, de outros líderes de Estado, que levam a crer que há uma mudança aí no cenário, na política internacional, muito evidente. Eu vou discutir um pouco sobre tudo isso. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a entrada desses países, né? A gente tem países aí que entram, uns pela cota da Índia, outros pela cota da Índia e da China, do Brasil, né? Mas houve um concerto entre todos eles para colocar esses países. Outros estavam pleiteando a entrada, né? Outros países vinham sendo cotados para fazer parte dos BRICS, mas ocorreu que agora foram esses, né? E o que a gente tem aí na primeira coisa, né? A gente tem grandíssimas reservas de petróleo e gás dentro do raio de influência da China, da Índia, né? Dos países dos BRICS como um todo. A gente vê Etiópia, Egito, Irã, Arábia Saudita dentro do mesmo grupo, né? E são países realmente que têm uma participação no mercado de petróleo e gás bastante relevante. A gente vê, por exemplo, Irã e Arábia Saudita, que tem uma rivalidade histórica, quebraram, né, as suas relações diplomáticas já há algum tempo, pelo menos ali desde 2006, mas já com muitas rusgas e disputas, né, anteriores a isso, né? A gente situa em 1979, com a Revolução do Irã, já uma questão bem sensível entre eles, muito capitaneada pelos Estados Unidos, e com uma grande agência da China. Eles reataram esse ano as relações. O Yang Yi, que é o chefe da diplomacia chinesa, fez a ponte entre esses países, essas lideranças, sob, claro, a supervisão e anuência do Xi Jinping da China, e temos essa rivalidade sendo revertida agora numa adesão aos BRICS, né? Esse grupo de países, nessa zona de influência que antes era uma rivalidade entre Irã e Arábia Saudita e virou essa parceria, né? Possível parceria e adensamento da parceria que consistentemente a gente tem visto na mídia, que é capaz de aumentar. A Argentina, por exemplo, pelo que é dito na mídia, entrou pela cota do Brasil, né? Muito em função das questões econômicas que estão colocadas ali, né? Pela Argentina, pela incapacidade, né, de lidar com a sua questão externa, da dívida que ela tem, entrar para os BRICS e ter mais a aderência à China, que já é uma grande parceira da Argentina em termos comerciais, mas em termos institucionais, em termos de possibilidade de financiamento, de conexão com outros países, isso pode ajudar a Argentina aí no médio e longo prazo. Países como Egito ou mesmo Emirados Árabes Unidos, que assim como Irã e Arábia Saudita, têm uma participação na política do Oriente Médio, tem uma visão de política externa não necessariamente coerente, mas que com a presença da China, com outros países como a própria Rússia, né, no mercado de petróleo, que exerce muita influência e acaba tendo relação com esses países, vai se criar um outro tipo de conexão entre eles, outras amarras que podem resolver outros tipos de conflito, outras questões ligadas à política externa desse país, aos seus interesses. Então isso já cria uma aproximação entre países, já cria uma dinâmica diferente e sai do raio de influência dos Estados Unidos, que muitas vezes cessionava a diplomacia entre esses próprios estados aí que eu coloquei, e a visão deles, a política externa deles, não mais dependente da estadunidense, não mais colocada sob o jugo deles, né, dos norte-americanos. E isso levou a questões muito importantes que foram discutidas na mídia, né? Porque muitos desses países, por exemplo, o caso da Etiópia, né? A Etiópia tem
é uma grande exportadora de petróleo e gás, mas é um país que tem um PIB na casa dos 120 bilhões de dólares, que é muito pouco, né? A África do Sul é 400 bilhões de dólares e é o menor PIB dos BRICS. Então é um país que vai ser o menos rico, né? O mais pobre deles, e tem problemas muito graves, né? Problemas aí de perseguição política, problemas relacionados à guerra civil. Outros países também têm suas questões, né? Inclusive a China, enfim. Há uma aura que ronda a crítica aos BRICS, que é a questão de serem autocracias e ditaduras se aproximando. E serem uma ameaça à OTAN, uma ameaça ao G7, uma ameaça à democracia. Isso foi muito batido, principalmente aqui no Brasil, na mídia internacional também, mas aqui toda essa discussão é muito mais rasteira. Por quê? Por exemplo, o William Vac, né, em uma das suas colunas, né, no seu programa, fala sobre a incoerência entre os BRICS, que em um determinado momento, lá em 2004, eram aglutinados pelo seu desenvolvimento econômico, ou sua capacidade de desenvolvimento futuro, o seu crescimento econômico, que agora não se verifica. Há uma diferença muito grande entre os países, e o que uniria esses países agora são os ares antidemocráticos ou qualquer coisa do tipo. Esse é o típico analista, a típica análise pobre que se repete ao longo dos anos, ao longo do tempo, e que não quer dizer nada, né? É uma coisa que vai no moralismo, que tenta puxar a questão da democracia e dos valores democráticos como a moral a priori, ou seja, todos têm que compartilhar desse rol, esse elenco de itens para poder se relacionar, e se não for assim, tem que cair fora. Sendo que os Estados Unidos, né, que é a grande democracia, né, que é o Alexis de Tocqueville, que tem lá o Democracia na América, narrou quando da sua visita, né, aos Estados Unidos, e é muito usado, né, pelos defensores das repúblicas e das democracias. Essa democracia, né, muito idílica, essa ideia, né, de um ambiente democrático onde todos vão se encontrar para discutir as coisas da res pública, né, da república, não existe mais, né? Hoje o mundo é totalmente mediado por redes sociais que têm os seus algoritmos que moldam a opinião das pessoas, e isso é uma demonstração crassa do fracasso das democracias. E é esse ponto que os analistas fogem, não querem discutir, justamente porque é um ponto sensível. Leva a nossa reflexão do porquê é mais fácil criar um espantalho moral de que há ditaduras de um lado, democracias do outro, e que não deveriam se conversar, né, entre si, esses países, ou quem é moralmente ereto, quem tem a moral e os bons costumes, não deve negociar com ditaduras. E, é claro, né, vale o disclaimer, que eu sou um democrata, eu defendo a democracia do Brasil, o Brasil tem que ser um país democrático, porque é da nossa tradição. Nós somos um país que, desde a Constituição de 88, né, que sofreu muito com arroubos antidemocráticos, compactuou na sua sociedade um modelo que tem eleições diretas, tem a participação popular e, entre outros, o balanço entre os poderes, né, entre outras características que são muito importantes para qualquer democracia. E isso deve ser preservado, sim. Agora, não podemos deixar de falar que as democracias têm falhado em resolver os seus problemas. Os Estados Unidos, por exemplo, é o maior chamariz para esse tipo de conclusão, simplesmente porque não consegue resolver o problema da desigualdade social crescente que tem, da incapacidade do Estado prover bens públicos, prover saúde, prover o mínimo para as pessoas, e ter uma guerra social instaurada dentro do seu país, com possibilidade de arroubos antidemocráticos surgindo, como a denúncia que fizeram ao ex-presidente Donald Trump de tentar fraudar as eleições e de promover tentativa de golpe. Isso é muito grave, né? Isso está acontecendo não só nos Estados Unidos, outras democracias aí estão ameaçadas com isso, e é porque justamente não é pelo fato da democracia ser moral, bonita e ética que nós devemos defender, mas é porque ela precisa demonstrar resultados, ela precisa mostrar que tem um modelo de sociedade que é melhor do que os outros, né? E que o fato de ter toda a liberdade, ter todas as características que eu comentei que uma democracia tem, isso leva a um estado melhor das coisas, leva ao desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Porque se não for assim, ninguém vai comprar esse discurso, essa conversa mole que os analistas fazem e querem colocar a goela abaixo das pessoas, de que democracia é bom e porque é bom a gente tem que defender a qualquer custo. Não, tem que defender porque realmente é importante. E isso leva a uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais homogênea em termos de distribuição de capacidades econômicas. Isso tudo é verdade. Agora, há outras formas de se pactuar socialmente que estão dando certo.
E como responder a elas? E aí, esse é o desafio. E não simplesmente atacar essas formas como totalmente descartáveis e não vamos mais falar com ele, não vamos travar mais relações, e sendo que elas estão lá. A Índia está pousando na Lua, a China tem um crescimento econômico que está comprometido esse ano, mas vai ser de 5%, coisa que muito país desenvolvido não vai chegar, e outros países aí, como o próprio Brasil, né, que tem as suas capacidades na questão ambiental, que tem capacidade de crescimento econômico também, e a Rússia, que é uma potência alimentar, apesar de estar em guerra, né, e isso ser o motivo dos BRICS serem tão falados agora, todos eles têm questões importantes. A Rússia também, além de ter uma grande capacidade alimentar, é uma potência nuclear e uma potência militar. Tudo isso, né, tem que ser colocado na balança e tem que ser analisado profundamente, né? As democracias, elas têm que demonstrar, de novo, resultado e atingir os objetivos. As sociedades que defendem a democracia preconizam, e não dar vazão simplesmente a grandes poderes econômicos, grandes conglomerados econômicos, de tomarem poder, terem voz e fazerem, né, as pessoas não se sentirem ouvidas, né? E isso, claro, vai colocando as democracias por si em perigo. E essa discussão, né, infelizmente eu ouvi, muitas pessoas devem ter visto também, e ela tomou conta aqui dos noticiários, né, como a grande questão. Sendo que não, o que está colocado aqui, e aí vamos para a parte final da nossa reflexão, é que o modelo dos Estados Unidos de política externa, o modelo de governança internacional baseado nas instituições derivadas de Bretton Woods, do Grupo ONU, né, que é baseado no G7, ela não tem retornado nenhum resultado. Assim como a discussão da democracia, a gente pode extravasar isso para as intervenções internacionais e as instituições que os Estados Unidos defendem. A OTAN tem uma grande parcela de culpa no que aconteceu na Europa, porque não conseguiu prevenir isso de ocorrer, em grande medida. A guerra estar acontecendo, se foi, e é sim uma agressão da Rússia, mas é uma agressão da Rússia em resposta a uma política externa mal planejada e mal feita, e que coloca em risco o continente europeu como um todo, e que tem levado o continente europeu a um declínio a olhos vistos. A sua dependência energética, a sua incapacidade de crescimento econômico, os seus problemas sociais, né, de envelhecimento da população, de incapacidade da gente ver um futuro com crescimento econômico para os países, inclusive os desenvolvidos, né, os mais desenvolvidos, os mais ricos do continente. Tudo isso muito capitaneado, muito defendido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos levando o continente europeu para esse caminho. Sem contar outras regiões do mundo que os Estados Unidos simplesmente abandonou ou apenas fez intervenções via o seu aparato bélico, né, o seu aparato econômico militar, botando bases, né, fazendo um balanceamento de poder, né, um balanceamento militar muito agressivo e não dando nada em troca. Os países da África não veem a cor de um dinheiro voltado para o desenvolvimento econômico como estão vendo agora com a intervenção da China. Isso tudo é sintomático. E é por esse motivo, né, e por esse rol de motivos que eu coloquei aqui, pelo aumento da importância dos países que fazem parte dos BRICS, né, e pelos braços abertos que eles estão colocando para outros membros entrarem mais no futuro, é que a gente vê que o que aconteceu, essa entrada desses países, né, o perfil desses países é significativo e aponta sim para mudanças no cenário internacional e mostra o fracasso dessa política externa dos Estados Unidos, que é baseada na intervenção externa, né, na intervenção nos assuntos, né, e na soberania dos países, e que a gente pode, com muita tranquilidade, chamar de imperialismo. O imperialismo dos Estados Unidos que tem fracassado. E os países têm sentido isso. Eles vendo alternativa, vendo outras possibilidades, eles vão caminhar em direção a isso. Enquanto os Estados Unidos não mudarem a sua postura, se é que eles podem fazer isso, né? Mas enquanto não fizerem, vão continuar perdendo espaço internacional e dando lugar a um mundo que tem Índia, em que tem China, em que tem Rússia, em que tem Brasil talvez, né? Mas outros países com capacidades de formularem sua política externa autonomamente, as suas políticas econômicas e domésticas, e claro, formarem raios, né, de poder ao seu redor e se aglutinarem de acordo com seus interesses, de não se alinharem aos Estados Unidos, de não se alinharem a essa política que tem naufragado e não tem mostrado resultado. E aí, essa é a grande questão, o grande ponto que eu trago aqui. Os Estados Unidos, né, como eu falei, e países como a Alemanha, a França, não tem que ficar com medo, como o Emmanuel Macron colocou, que os BRICS são uma ameaça à Europa. Enfim, isso não importa na medida em que,
para reverter o quadro de ameaça sentida ou qualquer coisa, esses países precisam dar alternativas para que outros países, seja da América Latina, seja do Caribe, seja da África, esses países precisam sentir que há alternativa, né? Que há um modelo que não é, por exemplo, o modelo chinês ou dos BRICS, e é sim o modelo dos Estados Unidos agora reformulado que dê qualquer tipo de chance para eles terem um crescimento econômico ou visar algum tipo de ascensão material, que não houve até agora. Então, se continuar as coisas como estão, a gente pode estar sim vendo uma mudança no eixo de poder do mundo, da política internacional, e efetivamente um declínio acelerado e acelerando cada vez mais dos Estados Unidos. E aqui, claro, né, e vou até para um último ponto, né, sobre a questão da moeda dos BRICS foi colocada, né, e a capacidade de ter uma moeda internacional dividida entre os países. Eu acho que o dólar ainda está aí, vai ficar por um tempo, não vai ser perene, eterno, mas vai ter e serve, né, para muitas das funções que o capitalismo exige. E se não tiver um arranjo entre os países dos BRICS para suprir essas necessidades em relação às finanças, ao comércio, aos investimentos externos diretos, não vai ter mudança de moeda. É claro que eu até vejo que a moeda dos BRICS, né, enquanto uma moeda internacional de compensação internacional que vai fazer com que os países nos seus comércios usem entre eles, isso é uma ficção, né? Na prática, o que acontece é que a moeda que tiver mais capacitada para exercer as funções e ter um país que deu o aval do funcionamento dela internacionalmente, essa moeda vai ser mais utilizada. Então eu vejo que pode ser que dentre as moedas o yuan seja, o yuan chinês ou o renminbi, né, seja a moeda utilizada, caso a China também mude a sua política macroeconômica de maneira, não precisa ser absurdamente grande, né, mas pelo menos em alguns pontos reformulando ela para que os países consigam usar nas funções que o dólar hoje exerce, ou pelo menos na maioria dessas funções, que ajude no comércio, que ajude nas finanças, né, nos movimentos financeiros, nos fluxos de investimento. Isso precisa ser feito, né? A China ainda tem um controle muito grande da sua moeda e restringe muito o uso dela, e nesse sentido pode caminhar a coisa em direção à moeda chinesa, né? E não vejo outra moeda que possa exercer aí esse papel. Com certeza a moeda dos BRICS não vai ser, é uma moeda que vai ser simplesmente ali uma moeda política, como é os direitos especiais de saque do FMI, vai ser mais ou menos essa função que vai ter, mas é uma iniciativa que mostra que há um descontentamento com o dólar, né? E claro, com os Estados Unidos como um todo, mas que o dólar ele não está, ele está sendo questionado, né? Mas como vocês viram no outro vídeo, também vai estar linkado aí, é muito difícil de sair do dólar porque a estrutura dele está muito enraizada, né? Como comentei, no capitalismo tal qual ele funciona hoje, né? Então esse é um outro capítulo, né? E que nos leva à reflexão final é que, mesmo com todas as questões que eu coloquei, os Estados Unidos ainda têm muita capacidade de fazer frente ao que está sendo colocado aí, que é uma coisa importante, é impactante, mas os Estados Unidos têm as maiores frotas marítimas do mundo, tem um gasto militar aí que corresponde a quase 830 bi do seu orçamento ano e faz um esforço muito grande para isso, então tem uma capacidade bélica gigantesca, a sua economia ainda tem as maiores empresas capitalistas, né, e está perdendo para a China em vários setores, mas ainda tem muita pujança. E nas finanças, com certeza, né, ninguém bate os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não é qualquer um, mas ele tem problemas gigantescos, seríssimos, e que essas iniciativas dos BRICS, né, e essa adesão desses países e essa busca por alternativas pode sim colocar em xeque. Mas a reflexão por hoje era essa. Agradeço demais os que ficaram até aí. Um grandíssimo abraço, até a próxima e tchau.